Olá, amigos do Hangar Café. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Marcos Abreu e hoje contarei a história do espetacular voo do Ilya Muromets, protagonizado pelo projetista e construtor russo Igor Sikorsky. Então, pegue um café, porque já vamos decolar. Certa vez, em uma conferência sobre aeronáutica, disse Santos Dumont: "Em breve existirão transatlânticos aéreos com quartos de dormir, salão e também, o que é muito importante, governados automaticamente por giroscópios e acionados por vários motores com um grande excedente de força, para o fim de, em caso de avaria em um deles, serem os outros bastante poderosos para manter o voo do aparelho." O inventor brasileiro vaticinava, portanto, a indústria do transporte aéreo. Antes da Primeira Guerra Mundial, a máquina voadora vislumbrada por Santos Dumont nos primórdios do século XX começou a se tornar realidade pelas mãos do engenheiro e projetista russo Igor Sikorsky. Nascido em Kiev em 1889, Sikorsky cresceu em uma casa onde a curiosidade intelectual era incentivada. Segundo seu filho e sucessor, Sergei Sikorsky, seu pai desenvolveu o interesse pelo voo através da leitura do livro Robur, O Conquistador, do romancista francês Jules Verne, e de manuscritos de Leonardo da Vinci, encontrados em um livro na Inglaterra. Sikorsky projetou e construiu o primeiro avião de 4 motores do mundo, apelidado de O Grande, que em 13 de maio de 1913, com ele ao comando, decolou em seu voo inaugural em São Petersburgo. Com uma envergadura de 31 metros, era um gigante para sua época. Especialistas estrangeiros convencidos de que o avião nunca voaria, o apelidaram de O Pato de Petersburgo. Afirmavam que seria pesado demais para levantar voo. Outros alegavam que, se realmente estivesse no ar, seria impossível controlar se um de seus motores falhasse. Mas o Grande logo se mostrou navegável em voos de teste. Sikorsky vislumbrava sua aeronave como pioneira e adotou várias inovações em antecipação ao futuro promissor do transporte aéreo de passageiros. O Grande registrou um recorde mundial ao realizar um voo de 1 hora e 54 minutos com 8 passageiros a bordo em 2 de agosto de 1913. A primeira versão de O Grande era um bimotor equipado com 2 motores Argos de 100 cavalos e realizou o primeiro voo em 10 de maio de 1913. A segunda versão, chamado de Big Baltic, estava equipado com os mesmos motores Argos, porém agora em número de 4, montados um de costas para o outro em cada lado da fuselagem. Após uma série de corridas no solo para treinamento, o primeiro voo do Big Baltic foi realizado em 26 de maio de 1913. Uma nova versão batizada de Cavalheiro Russo foi apresentada ao czar em 23 de julho do mesmo ano. Os mesmos 4 motores Argos, mas agora alinhados sobre a asa inferior. 2 lemes extras foram adicionados. Na primeira parada aérea russa realizada em São Petersburgo com a presença do imperador Nicolau II, Sikorsky, voando a 300 metros de altura, desligou o motor e, contrariando as expectativas, o avião continuou a voar. Mesmo com 4 motores de 100 cavalos acionando 4 hélices, Sikorsky achava que a relação peso-potência não era suficiente. Em outubro de 1913, Sikorsky construiu uma versão ainda maior, o Ilya Muromets. Colocou novos motores, sendo 2 de 140 cavalos e 2 de 125 cavalos. A envergadura foi para 37 metros e a fuselagem para 27 metros de comprimento. Com a carga total, pesava mais de 5.400 quilos. O avião podia transportar 16 pessoas, incluindo a tripulação, e pelos padrões espartanos da época, oferecia conforto notável. Possuía uma cabine de passageiros aquecida com luzes elétricas acionadas por um gerador movido pela força do vento, um quarto
e o primeiro banheiro a bordo de uma aeronave. Havia ainda um pequeno mirante na frente, permitindo aos passageiros vistas aéreas espetaculares e uma plataforma de observação na fuselagem traseira. Escotilhas laterais permitiam checar os motores durante o voo. No inverno de 1913, o protótipo Ilha Muromets foi concluído. As primeiras corridas de teste foram realizadas em 10 de dezembro de 1913. O primeiro voo em 26 de janeiro de 1914. Ao amanhecer do dia 30 de julho de 1914, Sikorsky decolou com o Ilha Muromets em um dos voos mais espetaculares da era pioneira da aviação. Pretendia voar de São Petersburgo a Kiev, sobrevoando as florestas e pântanos do norte da Rússia e retornar. Uma viagem de 2.600 quilômetros. O objetivo era demonstrar a praticidade da aeronave de grande porte que construíra. A bordo estavam 3 outras equipes e suprimentos substanciais de peças de reposição, alimentos e combustível. Eles iam sobrevoar um deserto sem trens ou carros que o acompanhassem. Após 8 horas sem intercorrências, a aeronave fez sua primeira parada para reabastecimento em Orsha. A próxima etapa da jornada para Kiev foi, por outro lado, perigosamente emocionante. Um motor pegou fogo e 2 membros da tripulação tiveram que subir na asa para combater as chamas. Sikorsky fez um pouso de emergência para reparos. Decolando na manhã seguinte, as condições meteorológicas eram de chuva e nuvens baixas. Correntes turbulentas de ar atingiram a aeronave, fazendo-a perder 350 metros. Foi com imenso alívio que Sikorsky finalmente conseguiu se livrar das pesadas nuvens que estavam na rota. Ao avistarem as cúpulas douradas de Kiev, pousaram para uma recepção entusiasmada. O voo de volta foi menos dramático e o tempo total para a notável viagem de 2.600 quilômetros foi de 26 horas. O recorde de peso e altura foi batido, transportando 16 passageiros a 2.000 metros. Entre os prêmios e aplausos recebidos, Sikorsky foi condecorado pelo czar Nicolau II e o Instituto Politécnico de São Petersburgo o agraciou com a licenciatura honoris causa em engenharia. A Grande Guerra transformou o quadrimotor em bombardeiro. Mas terminado o conflito, os Muromets voltaram à sua origem, transportar passageiros e cargas, mesmo que por pouco tempo, pois foram produzidos só até 1918 e no final da década de 20, o último foi desativado. O design do Ilha Muromets veio a se constituir na base de todas as aeronaves militares pesadas na Rússia e no Ocidente, e sem dúvida, foi ele o precursor da aviação estratégica e o primeiro projeto de avião destinado ao transporte aéreo. A segunda edição do podcast do Hangar Café fica por aqui. Lembrem de se inscreverem no canal para não perderem nossa próxima decolagem. O podcast do Hangar Café é apresentado por Marcos Abreu. Produção do texto, Marcos Abreu e Newton Marcos Leone Porto. Edição, Gustavo Letier.